apenas comece. Oi, meu nome é Dani Rosa, eu tô iniciando aqui meu primeiro vídeo aqui no canal e como tudo e qualquer coisa que a gente faça existe um começo, eu quero conversar com vocês sobre isso aqui hoje, no meu primeiro vídeo. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tentei começar um canal aqui no YouTube. Pausa pro helicóptero. É tipo isso. Toda vez que você tenta iniciar alguma coisa, principalmente uma coisa que você quer muito, começa a surgir um monte de coisas e caraminholas na nossa cabeça, inventando empecilhos ou coisas pra te fazer postergar. Não, acho que ainda não tá bom. Precisa de tal coisa, precisa de outra coisa e assim por diante. Quando você vê, já passou tanto tempo que você tá ali sonhando, tentando maturar isso e simplesmente não sai. Isso é muito, muito cansativo. E ainda chega um ponto que você postergou tanto, tanta coisa surge na sua cabeça que você precisava ter para fazer acontecer, que você acaba sendo vencido pelo cansaço e fala: quer saber? Deixa pra lá. Eu acho que não vai dar certo. Como assim não vai dar certo, sendo que a gente nem tentou? Esse é um problema que eu tenho. E na maioria das vezes, acho que, na verdade, todo mundo tem. Esses começos vêm recheados de muitas coisas no fundo. Os medos, o desconforto de sair do confortável, são traumas, palavras negativas, tanta coisa, que uma coisa muito simples, que no final das contas é simples, se torna um monstro gigante. Na verdade, tudo tem muitas camadas. Porque depois a gente vai olhar para outra ótica e fala: caramba, porque eu não comecei, era tão simples. E sim, era tão simples. Mas quando você vai aprofundar ali, existiam muitas camadas. Mas na verdade, todo medo existe muitas camadas. Seja o medo do começo ou de qualquer outra coisa. E no final das contas, a gente não tem um controle sobre tudo. Também é sobre isso. Por exemplo, eu tinha um controle de pegar o celular e começar o canal. Simplesmente fazer isso. Que não fosse de cara, mas que fosse pelo menos para iniciar um vídeo. Eu tinha esse controle. Mas a minha cabeça, o que se produzia, o que reverberava aqui dentro, era que existiam muitas outras coisas que eu não ia conseguir fazer isso agora. Ou porque não era o momento certo, ou porque eu tô, entre aspas, velha demais para fazer isso, ou porque eu não tenho a câmera com a melhor resolução. Então, assim, muitas camadas e muitas coisas. A gente não tem o controle sobre tudo, não adianta. Eu volto a reafirmar e pontuar isso. Quer ver um exemplo? Eu sou uma pessoa que tem muito problema com barulho. Eu me tornei uma pessoa que tem muito problema com barulhos. Com som muito alto, com incômodos, com pessoas ou qualquer outra coisa que me tire a paz. Há uns anos atrás, eu e meu marido, a gente morava em um apartamento que a gente amou muito, era dos sonhos, aqui nesse mesmo bairro onde eu vivo hoje. E aí, infelizmente, passado um tempo, uma pessoa que morava nesse prédio começou a infernizar muito a nossa vida. Muito, muito, muito. E a gente percebeu que foi desde o início. A gente começou a pontuar e ver que desde o início essa pessoa tinha um problema com a gente. E daí por diante, aos poucos, essa pessoa foi minando a nossa paz. De conviver nesse lugar que a gente tinha gostado tanto. Isso foi no meio da pandemia, enfim, foi uma loucura. E aí chegou um ponto que eu não aguentava mais e conversei com meu marido e a gente decidiu procurar outro lugar e de preferência um lugar que a probabilidade de ter paz seria maior. A gente achou uma oportunidade muito boa no interior de São Paulo e a gente nem pensou duas vezes, a gente foi, visitou, amou o lugar. As chances de dar errado na minha cabeça, na nossa cabeça, era zero, porque primeiro era no interior, era um condomínio de casas, a gente visitou duas vezes, assim, amou toda a estrutura, tudo pra dar certo, gente, tudo pra dar certo. Era assim, a chance era quase inexistente. O que aconteceu? Não deu certo. Também teve um problema com o vizinho lá nesse condomínio, era casas geminadas, então a gente dividia uma mesma parede. E não era só esse o problema, mas também porque, infelizmente, essa pessoa que eu dividia a parede pelas casas serem geminadas, eram pessoas que brigavam o tempo todo, tinha muitos animais de estimação, pessoas desorganizadas, enfim, era uma família caótica que vivia do nosso lado. E isso, consequentemente, roubou totalmente a nossa paz. Não tinha como a gente saber disso antes, não tinha, porque a gente teve uma visão daquilo que a gente
tava ali visitando, tava vendo. E daí eu entrei em uma frustração muito grande, porque eu falei, caramba, tinha tudo pra dar certo, o lugar é incrível e tudo mais, só que as pessoas simplesmente estragaram isso, né? As pessoas que a gente tava convivendo ali, estragaram o que na minha cabeça seria perfeito. Só que isso não estava sob o meu controle. Eu tô dando esse exemplo aqui justamente para falar sobre isso, que a gente também não tem um controle sobre tudo. A gente tenta, a nossa cabeça tenta projetar que a gente vai começar a fazer as coisas e que elas vão sair exatamente como a gente planejou e imaginou. E as coisas não são bem assim. Então, isso também tem a ver com começos, sobre essas projeções que a gente tem muito antecipadamente. Então, esse vídeo é para falar sobre isso, sobre os começos. A gente precisa começar. Pra gente descobrir se vai dar certo ou não, como vai ser, se a gente vai mudar a rota, se a gente vai falar sobre outros assuntos, se a gente vai mexer com outras coisas. Se não deu certo, ponto e acabou, a gente tem que começar. Então, nada mais justo do que começar o meu canal, começar algo que eu tava postergando muito, que eu tava cheia de medos e cheio de caraminholas na cabeça. Nada mais justo do que começar um vídeo falando sobre começos. Então, eu queria fazer essa troca com vocês no meu primeiro vídeo e também gostaria de saber aqui nos comentários quais estão sendo os bloqueios e as paranoias sobre os começos de vocês. Vamos trocar também essas experiências aqui nos comentários e eu quero convidar vocês também a me seguir aqui nessa aventura, nesse desafio que vai ser trabalhar com o YouTube, fazer o que eu gosto. E talvez não seja como eu imaginei, mas eu só vou descobrir fazendo. Então eu convido vocês para participar comigo desse desafio. Comenta, compartilha, segue e com certeza terão outros vídeos. Vamos lá? Vamos começar?